Então vamos logo, porque nós temos uma certa quantidade de coisas para fazer, não é mesmo? Então vamos lá. Eu, um missionário? Imagine você servindo como missionário em um país do Oriente Médio. Essa é uma região mundialmente conhecida pela sua aversão ao cristianismo. Cristãos são constantemente presos e mortos pelo fato de se declararem seguidores de Cristo. Na Coreia do Norte, por exemplo, um rapaz chamado Shin Dong-hyuk, não sei se é certo, nasceu e viveu 23 anos em um campo de concentração a 80 quilômetros da capital Pyongyang. Acho que é isso. Ele viu a mãe e o irmão serem executados pelo fato de terem tentado fugir desse campo de concentração. Shin, ele conseguiu milagrosamente fugir desse campo em 2005 e chegar à Coreia do Sul, onde ele encontrou a liberdade. Talvez você esteja pensando, ainda bem que eu não tenho um chamado missionário, ainda bem que eu não tenho que sair para outros países arriscando a minha vida para espalhar a palavra de Deus. Deus não me deu esse chamado, ainda bem. Mas vamos ver o que Jesus disse momentos antes de ser elevado junto do Pai. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso está lá em Atos 1, versículo 8. Jesus, ele não estava falando isso apenas para os discípulos que estavam ali, ou para as pessoas que o viram ressurreto, para as pessoas que estavam vendo e ouvindo. Ele estava falando aquilo para eles, para mim, para você aí do outro lado, para você aqui desse outro lado. Ele estava falando isso para todos nós, sem nenhuma exceção. Não é preciso que você vá lá para o Oriente Médio para falar de Cristo. Por onde quer que você ande, você vai ver, você conhece, Deve conhecer alguma pessoa que ainda não conhece do amor de Deus, que não conhecem Jesus e não aceitaram Ele como o seu único e suficiente Salvador. Se você é um adolescente cristão, então é uma das pessoas que Deus pode e quer usar para transformar vidas, especialmente as dos seus amigos. Próximo tópico. O primeiro tópico é: aonde devo ir? Para descobrir aonde você deve ir, primeiro você tem que responder a 3 perguntas. E eu vou falar essas 3 perguntas agora. Pensando no futuro, o que você imagina? Pretende construir sua vida próxima à família? Ou você tem coragem de mudar para outro estado ou até mesmo um país em busca de realizar os seus sonhos? Por exemplo, no intercâmbio, o seu sonho que seja em outro lugar. Segunda pergunta. Você gosta da ideia de aprender um novo idioma e conhecer novas culturas? Terceira pergunta. Você se adapta bem a situações diferentes das que você não está acostumado? Se você optou pela coragem de viver longe da família e respondeu sim para as outras 2 perguntas, isso pode ser um bom sinal de que talvez, futuramente, você possa ser uma testemunha do Senhor em outros países. Do contrário, você poderá ser um missionário local, que fala de Cristo aos colegas, aos amigos de trabalho e aos seus familiares. Subtópico número 1, você nos confins. São muitas as histórias, tanto na Bíblia como aqui, na vida que você vê, de pessoas, de homens e mulheres que dedicaram a sua vida inteira para falar do amor de Deus em outro estado ou outro país. Você deve conhecer histórias de pessoas que abriram mão de tudo para dedicar-se exclusivamente à evangelização. Esses irmãos, eles são pessoas vocacionadas por Deus para atender ao chamado de ir aos confins da terra. Eu conheço gente assim. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres que saíram da própria cidade por Deus, Que saíram da própria cidade, deixando a família e os amigos também, as coisas, os bens materiais, para servir a Deus em outros lugares. Os discípulos são um belo exemplo disso. Como Pedro, André, João e Lucas e os demais discípulos foram pessoas importantíssimas na pregação do Evangelho. Porque por eles, por intermédio deles, que o Evangelho ele foi expandido por todo mundo. Então, por eles, por causa disso,
Várias pessoas conheceram o Evangelho, então mais pessoas tiveram conhecimento do Evangelho de Deus. Paulo também foi um exemplo. Ele foi o maior missionário de todos os tempos. Ele dedicou toda a sua vida à expansão do Evangelho. Ele plantou inúmeras igrejas, participou na formação de outros obreiros como Silas, Lucas, Marcos, Timóteo e Tito. Barnabé também é um exemplo disso, e ele é companheiro de Paulo em viagens. Ele foi um homem que abriu mão do conforto e da segurança para entender o chamado do Senhor de ir até os confins da terra, anunciando o misericordioso amor de Cristo. Você já pensou na possibilidade de ser um missionário transcultural? Se sim, esteja disposto a aceitar esse honroso convite de Deus. Peça sabedoria para discernir o tempo certo de atender esse chamado e de aceitar esse convite. Procure orientar-se com seu pastor e engaje-se no departamento de missões da sua igreja. Subtópico número 2. Você, aqui em Jerusalém. Talvez você não se sinta chamado para ir lá para outro país, para outro lugar, para outras nações. Contudo, é importante que você entenda que para apresentar Cristo aos que não o conhecem, não é necessário que você vá lá para longe. Durante essa semana, esteja disposto e esteja atento por onde você anda e você logo perceberá que bem próximo de onde você está, existem várias pessoas que ainda não conhecem a Cristo como você o conhece. Quantos amigos seus ainda não conhecem a Cristo? Vamos contar aqui nos seus dedinhos. Quantos amigos seus ainda não conhecem a Cristo? Pensa aí. Pense na sua escola e em quantos ali ainda não entenderam o grande sacrifício de Cristo. Não deixe a oportunidade passar. Seja instrumento de Deus na sua vida, na pregação do Evangelho e principalmente entre os seus amigos. Tópico número 2. Como devo falar? Na adolescência, expor-se publicamente para falar de Cristo pode ser um grande desafio para algumas pessoas. Contudo, para falar de Jesus, não é preciso necessariamente entregar folhetinhos nas ruas ou pregar na hora do intervalo das aulas, por exemplo. Você não precisa esperar ter um bom curso bíblico ou um ministério na igreja. Pelo contrário, meu amigo, você pode começar agora mesmo, você deve começar agora mesmo. A melhor maneira de começar é sendo um cristão autêntico. Subtópico número 1. Comece com um bom testemunho. Na história da igreja, muitos chegaram a Cristo porque viram nos primeiros cristãos um amor incondicional. Mesmo sendo perseguidos e constantemente discriminados, mantinham um compromisso de ajudar os necessitados. Faça como eles. Demonstre amor pelo próximo, saiba perdoar, esteja sempre disposto a ajudar as outras pessoas, seja conhecido por sua alegria, sabe? É muito bom ser conhecido pela sua alegria. Às vezes os outros podem achar que a sua alegria pode ser uma doideira, mas é sua alegria. Viver com Cristo é uma alegria. E fale sempre a verdade. Controle a sua língua, né? Diga palavras abençoadas, né? Fale bênçãos e fale somente a verdade. Esses são meios pelos quais você já estará cumprindo o seu papel de testemunha do Senhor, sabia? Como bem disse Francisco de Assis, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Subtópico número 2. Use sua criatividade. Eu gosto muito de criatividade. Deus é extremamente criativo. Pense só nas inúmeras ideias que ele teve ao criar o mundo. Pois esse é o nosso Pai e ele prometeu nos dar sabedoria. Tiago 1. Dele vem toda a criatividade. Salmos 19, 1 até o versículo 4 e Romanos 19, 20, no caso do capítulo 1, nos mostram que até mesmo olhando para a natureza ao nosso redor, podemos falar da grandeza e glória de Deus. Use sua criatividade e no meio de suas conversas leve seus amigos a refletirem sobre o quanto Deus é poderoso e carecemos da sua misericórdia. Subtópico número 3. Aproveite todas as oportunidades. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2.
Não perca seu tempo. Aproveite ao máximo todas as oportunidades que você tiver para falar de Cristo para as pessoas que não conhecem, ou até aqueles mesmos que conhecem, mas, sabe, ainda tem aquele ponto de interrogação gigantesco que ainda não entende muito bem, sabe? E ainda tá meio que confuso. Então, não perca a oportunidade. Qualquer brechinha, qualquer oportunidadezinha que você tiver para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, aproveite ela com sabedoria. Vá! Entendeu? Você pode aproveitar em que momentos também? Em datas ou eventos especiais. Por exemplo, compartilhe um versículo e fale do cuidado e proteção de Cristo quando seu colega passar no vestibular, na faculdade, enfim. For admitido no emprego ou estádio, no Natal, na Páscoa, no aniversário e etc. E infinidades de outros eventos comemorativos, datas ou eventos especiais. E não só em datas felizes, em datas comemorativas, em datas especiais, mas também na hora da dificuldade da pessoa. Quando você souber de dificuldades que alguém estiver passando, mande um cartão com palavras de conforto e um versículo cuidadosamente pensado. Se você tiver a oportunidade, visite-o e fale sobre o amor e o poder de Deus e ajude-o a confiar no Senhor e a colocar sobre ele a dificuldade e demonstre amor. Sejam sábios na maneira de agir com os que não creem e aproveite bem o tempo que passarem com eles. Isso está lá em Colossenses 4, versículo 5. Agora a gente vai para a conclusão, tá bom? Já tá no final. Calma aí. Agora você já entendeu o seu papel como testemunha de Cristo. É hora de dar passos ainda mais concretos. Comece testemunhando de Cristo na sua escola. O primeiro deles é adotar a sua sala em oração. Faça uma lista com o nome de seus amigos. Pode ser em um caderninho, em uma folha, mas vá listando assim os nomes dos seus alunos, professores também, diretores. Como que é o nome daquelas pessoas? Ai, gente, eu esqueci a denominação das pessoas. As tias da escola, assim, que eu esqueci o nome. Zeladoras, das zeladoras, enfim, de todo mundo dessa escola, da sua sala, assim, os alunos, os professores, da sua escola inteira também. Você pode, se você souber o nome das pessoas. Ou você pode colocar, em geral, assim, diretoria, secretaria, faxina, enfim. E o nome de cada pessoa da sua sala. Ore por eles diariamente e peça ao Senhor oportunidades para compartilhar o Evangelho com eles e lembrar eles que Cristo os ama infinitamente. Se possível, peça à sua família ou a algum líder de sua igreja, pastor, presbítero, que lhe ajude em oração. Creio, pois Deus responde às nossas orações. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 6. O segundo passo é procurar outros amigos cristãos. Diga que você está orando pela classe se eles gostariam de fazer isso com você. Procure a ajuda da sua igreja ou de missões como a Mocidade para Cristo, MPC, e veja a possibilidade de montarem um grupo de estudo bíblico dentro da sua escola. Vocês poderão se reunir uma vez por semana na hora do intervalo para compartilhar uma meditação bem rápida com aqueles que o desejarem. Busque em Deus, o Pai das ideias, muitas maneiras criativas de falar e testemunhar de Cristo para seus amigos e para as pessoas. Persevere nisso. Use bom senso e bom humor, respeito e consideração pelo outro. Lembre-se que essa responsabilidade é sua. Sim, é sua. Todos nós somos chamados a testemunhar de Cristo, seja indo até os confins da terra, a outros países, ou enquanto estamos estudando em nossa terra, aqui. Que Deus os abençoe, capacite e encoraje nessa missão. E que você venha ter força e fé para continuar sempre ali espalhando o amor de Cristo, espalhando a palavra dele.